A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. A nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Você gosta de dinâmica? Por gentileza, deixa aqui nos comentários #AmoDinâmica, que eu vou deixar a parte do Senhor toda especial. Lembrando a você que nós já estamos na lição de número 2 do primeiro trimestre de 2023, viu? Que traz por título: O pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Veja só, o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Por isso, nós devemos nos afastar de todo tipo de pecado. Mas já quero louvar a Deus pela sua vida. Fiquei sabendo agora que nós conseguimos bater a nossa meta de 21 mil inscritos. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que maravilha, viu? Estou muito grato a Deus, a você que é inscrito, a você que comenta, a você que está chegando agora. Vem fazer parte da nossa família. Nós estamos com o desafio de chegarmos até o dia 1º de janeiro de 2023 com 22 mil inscritos. Vem fazer parte da nossa família. Só precisa se inscrever no canal. Se puder, ative o sininho, dê seu like, dê seu comentário. E é de suma importância para que nós possamos continuar crescendo em nome de Jesus, viu? Quero lhe comunicar o seguinte: em comemoração, nós acabamos de lançar o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. É isso aí. Curso para professores da EBD, independente da sua classe de jovens, adultos, senhoras, senhores, pré-adolescente, adolescente, até infantil. Esse curso foi preparado diretamente para você. Se você tiver interesse em conhecer nosso curso, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa comprar em promoção. Veja só, esse curso vai estar custando em média R$300, R$200 ou R$150. Mas para as pessoas que são membros do canal, as pessoas que são inscritos, na descrição desse vídeo tem um link onde você vai acessar por apenas R$100. Preste atenção, somente para quem é inscrito no canal e quem é membro. Por isso, aproveita a oportunidade. Acontece da seguinte forma: você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo, vai ser direcionado a Hotmart, vai conhecer o nosso curso e fazer o pagamento. Você pode pagar por boleto, cartão de crédito ou Pix, fique à vontade. Mas atenção, quando você for colocar o seu e-mail, que vai pedir seu e-mail, é necessário colocar um e-mail que você tem acesso, que você sabe a senha. Sabe por quê? A Hotmart, após você confirmar o pagamento, vai enviar no seu e-mail a senha e o login para que você tenha acesso. Aí vai enviar para o seu e-mail o login. Aí você vai clicar nesse login, vai ser direcionado para a Hotmart, para a área do curso. E a primeira coisa que você vai colocar é a sua senha nova, que você vai ter acesso. Logo após isso, já estará em nosso curso. Para ver o conteúdo do curso, é só ver o seguinte, ó, logo aqui em cima, lá na área do curso, tá bom? Vai ter 3 tracinhos. Você clicou nos 3 tracinhos, vai estar aparecendo todos os vídeos. Pastor, o que eu vou ter direito nesse curso? Mais de 20 vídeos explicativos com relação ao comportamento do professor, atitude do professor, o que o professor deve fazer e o que não deve fazer de todas as classes. Até turma infantil também tem subsídio. Da mesma forma, slide, resumos em PDF, livros em PDF, é muito material, tá bom? Se quiser conhecer, acesse o nosso curso. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição número 2, dois jovens, que traz por título: O pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Eu tenho sempre recomendado que, se você é professor, é interessante iniciar a sua aula fazendo pergunta aos seus alunos, ou no mínimo uma dinâmica, tá bom? Por exemplo, pastor, que pergunta eu posso fazer aqui? Você pode perguntar o que significa pecado para os seus alunos, tá bom? O que significa pecado? O que causa o pecado na vida do homem? Qual a consequência do pecado? Como nós podemos evitar o pecado? Deus gosta, Deus não gosta do pecado? Por que Deus não aceita, não concorda com o pecado? Olha só tanto de pergunta. Assim você coloca seus alunos para estar pensando: ah, pastor, e as respostas? Não fica preocupado não, porque no decorrer dessa aula você vai ver várias consequências, várias ações e também como nós devemos evitar essas práticas do pecado, tá bom? É interessante você colocar seus alunos para estar pensando com relação a isso. Da mesma forma, se o nosso Deus é santo, como deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento? Então faça essas perguntas aos alunos. Não precisa responder no início. No decorrer da sua aula, essas explicações os vão estar adquirindo, tá bom? Vamos para o nosso texto principal. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus não aceita, não concorda, não passa pano quente no pecado de ninguém.
Cada pessoa que pecar vai sofrer as consequências do pecado. Por isso, nós devemos vigiar e fugir de toda aparência do mal. O resumo da lição: enquanto Davi viu o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. O ser humano, irmãos, ele pensa que pode tapear a Deus. O ser humano pensa que pode enganar a Deus, que pode esconder o seu pecado ou pode se esconder de Deus após o pecado. Mas nós aprendemos que Deus, ele é onisciente. Deus é onipotente e Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, sonda todas as coisas e tem todo o poder. Logo, nós precisamos ter esse respeito com Ele. Nós podemos, irmãos, às vezes, por não vigiar, até pecarmos. Mas nós não podemos esconder de Deus o nosso pecado. Tem que ser confessado e deixado. Nós não podemos ter a atitude que teve aqui Davi. E veja só que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Tem muita coisa nessa lição, viu? Se prepare aí. Vamos para a nossa leitura semanal. Veja só, não é leitura bíblica, é leitura semanal. Eu tenho recomendado você que é professor incentivar os alunos para estar fazendo essa leitura. É por isso que para as pessoas que são membros do nosso canal, nós mandamos um cartaz bem bonito com relação à leitura da semana. Mas, por gentileza, coloque aqui para mim o modelo que nós enviamos para os membros do canal com relação à leitura bíblica, tá bom? Para que as pessoas possam sempre estar conhecendo. Olha só que cartaz bonito. Assim incentiva seus alunos para estar lendo, tá bom? Vamos lá. Segunda-feira, a confissão do pecado. Terça-feira, não há pecado encoberto diante de Deus. Na quarta, o rei não podia fazer o que bem entendia. Na quinta, a confissão. Na sexta, o verdadeiro arrependimento. No sábado, feliz é aquele que alcança perdão de sua transgressão. E no domingo é o tema da nossa lição: o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Por isso, devemos tomar todo cuidado em nome de Jesus. O texto bíblico está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 9. Recomendo que você faça a leitura para que os alunos possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Até porque os jovens precisam ter um bom hábito de ler a Bíblia Sagrada. E você sabe que tem jovem que não gosta de ler a Bíblia, e você como professor tem essa capacidade, você como professor tem essa missão, incentivar seus alunos a ler a Bíblia. Você já parou para pensar a importância, se você conseguisse fazer com que seus alunos lessem a Bíblia Sagrada toda durante um ano? Faça esse desafio com seus alunos, chama seus alunos, garanta talvez um prêmio. Quem sabe um prêmio para aquele aluno que conseguir ler a Bíblia toda durante um ano, tá bom? Faça esse projeto que eu tenho a certeza que é bênção pura. Vamos agora para a nossa introdução. Nesta lição, veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes da sua trajetória como rei, o momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. Veja só, meus irmãos, a Bíblia Sagrada conta várias histórias. Nós conhecemos muito bem a vida e a obra desse grande rei chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas nós percebemos que mesmo ele sendo homem segundo o coração de Deus, mesmo ele sendo um homem muito dedicado à obra do Senhor, às coisas de Deus, no entanto, ele foi falho. Sabe por quê? Não existe super-homem nem super-mulher. Nós somos falhos. Tem pessoas que pensam que é melhor do que o outro, que é mais forte do que o outro, que o pecado não pode chegar nele. Eu tenho medo desse povo, viu? Esse povo, normalmente, quando peca, não confessa pecado nenhum. Abre o olho com relação a isso. Então, nessa lição, vamos estudar acerca do pecado desse grande homem de Deus, que a própria Bíblia diz que Jesus Cristo é filho de Davi. Veja só, porque Davi se arrependeu dos seus pecados. Se Davi não tivesse arrependido, dificilmente Jesus seria conhecido como filho de Davi, porque Deus não aceita, não concorda, não comunga com nenhum tipo de pecado. É exatamente isso que vamos estar estudando nesta lição. Vamos agora para o nosso tópico 1, que traz por título o pecado sobre a perspectiva humana. No item 1, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Veja só, isso é muito forte, né? O pecado de Davi, o pecado de João, o pecado de Maria. Tem muitas pessoas pensando que pode esconder o pecado, mas não pode não, viu? Deus, ele consegue ver tudo. Antes que você venha pecar, Deus já conhece o teu pecado. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Vejamos. No tempo em que os reis saíram para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar seu exército, decidiu ficar no palácio. Ele ficou ocioso e certo dia, no terraço do seu palácio, avistou a mulher banhando-se. Então, ele perguntou a respeito dela e recebeu a informação de que se tratava de Batseba, filho de Eliã, neta de Aitofel, principal conselheiro do rei, e principalmente esposa de Urias, o heteu. Portanto, tratava-se de uma mulher casada e não lhe era lícito possuí-la, mesmo ele sendo rei.
Davi, não satisfeito com as mulheres que tinham à sua disposição, esposas e concubinas, mandou chamar Batseba e cometeu um grave pecado. Batseba ficou grávida e mandou informar Davi. O pecado do rei foi deliberado. Ele começou com ociosidade, depois um olhar lascivo e imprudente, um planejamento para o ato, enfim, o adultério consumado. Presta atenção, meus irmãos. O pecado, ele bate na porta de todo mundo. Assim também como aconteceu na vida de Davi. Agora observe como é que foi o pecado de Davi. Chegou um certo momento que Israel estava indo para a guerra, mas o rei resolveu ficar em casa. Presta atenção, em vez de ir para a guerra, em vez de guerrear, disse, olha, não vou para a guerra não. Essa guerra não quero participar, eu vou ficar em casa descansando. É perigoso quando o cristão não quer guerrear, é perigoso quando o cristão não quer estar na igreja, é perigoso quando o cristão não quer estar na obra do Senhor, viu? É um sinal alerta para a sua vida. Assim aconteceu com o rei Davi. E nesse momento que o rei não foi para a guerra, ficou em casa, chega o momento que ele vai até o terraço e olha assim para baixo. Quando ele observa uma linda mulher, uma mulher muito bela. E, no entanto, quando ele viu, começou a ter seus desejos humanos, carnal. E agora pergunta, quem é aquela mulher que está tomando banho? Os seus soldados começou a dizer, olha, aquela dali é Batseba, a neta de Aitofel, mas ela é casada com Urias, o teu servo. Nesse momento, Davi, impulsionado pelo espírito de prostituição, de adultério, acaba pedindo o seguinte, traga ela para mim. E acaba possuindo, deitando-se com essa mulher, que não poderia por diversos motivos. Então veja o que é pecado, irmãos. Ele vai bater na porta um pouquinho, e a pessoa não vai vigiando em nenhum momento. Como isso aqui não, o pecado nos sufoca. A vontade de pecar é maior do que a nossa devoção a Deus. A vontade de pecar é maior do que a nossa dedicação ao Senhor. Então Davi esqueceu-se de tudo. Esqueceu-se de Deus, esqueceu de Urias, esqueceu do pecado, esqueceu da condenação. E Davi não olhou para nada disso, só que tão somente cometeu o seu pecado. E que nós possamos ter misericórdia, irmãos, porque assim também pode acontecer na nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não formos dedicados à obra do Senhor, se nós não aprendemos a vigiar, se nós não repreendemos todo o sentimento, porque, irmãos, a vontade humana pode até vir, mas nós precisamos repreender todo o mal. Todo desejo impossível, nós precisamos ter moderação, precisamos ter a temperança, precisamos ter maturidade espiritual. Porque se todas as vezes o pecado se apresentar na sua vida, você ceder, não vai morar no céu. Porque o pecado vai bater na porta de cada um. A diferença é se você vai ceder os teus desejos, as tuas vontades. Assim como fez o grande rei Davi. Vamos agora para o nosso tópico 1, item 2 da nossa lição. O cuidado com aquilo que parece inofensivo. O cuidado com aquilo que parece inofensivo. Vejamos. Pequenas alterações éticas e morais podem passar despercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do nosso tempo. Na atualidade, as pessoas tendem a relativar o certo e o errado, e o pecado deixa de ser uma transgressão. A princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe, contudo, se não for identificado logo no início, pode terminar com a consumação e o afastamento da presença de Deus, como ocorreu com Davi. A tentação, irmãos, vai vir na vida de todo mundo, assim como aconteceu na vida do rei Davi. Ele se sentiu tentado, ele tinha várias opções, sair do palácio, retornar, ir logo para a guerra, pedir que saísse dali, fugir daquele lugar. Mas, no entanto, ele preferiu dar desejo ao seu coração. Ele preferiu fazer a vontade da sua carne. Aí eu pergunto a você, né? Quantas das vezes nós não temos o mesmo desejo? Quantas das vezes nós não temos as mesmas atitudes? Sabe por quê? Não andamos com a vida consagrada. Evitamos jejuar, evitamos consagrar. Aí quando o pecado chega para nós, nós não temos força. Para que o crente consiga rejeitar o pecado, para que os jovens possam vencer o mal, a prostituição, a fornicação, é necessário ter uma vida de oração e consagração. É aí agora que está toda a questão. Eu pergunto a você, pergunta aos seus jovens, tá bom? Os jovens da sua igreja têm orado, têm consagrado, têm feito a obra do Senhor? Ou só vai na igreja de domingo em domingo, ou somente no culto dos jovens? Porque se isso estiver acontecendo, irmãos, mais cedo ou mais tarde, a tentação vai bater na porta e eles não terão força. Sabe por quê? A sua vida está sendo direcionada pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu. E a nossa vida tem que ser direcionada por Deus. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu tenho desejo. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. Por que isso? Porque eu sirvo a Deus. E aqui nesta terra eu estou para fazer a vontade dele. Por isso, devemos fugir de toda a prática do pecado. A sociedade pode concordar,
A sociedade pode aplaudir, mas nós não estamos aqui para fazer a vontade da sociedade. Estamos aqui para cumprir com a nossa missão. Estamos aqui para conquistar um lugar no céu. Mas pastor, como é que eu vou conquistar um lugar no céu? Rejeitando a prática do pecado, fugindo de toda aparência do mal, fazendo igualmente José fez. Davi correu para cima da mulher, como diz o outro, né? José fugiu. Assim deve ser a nossa atitude. Que possamos fugir de toda aparência do mal. Que possamos fugir de toda tentação em nome de Jesus. A sua classe vai fugir de toda tentação em nome de Jesus. Vamos ao nosso primeiro tópico e o terceiro item da nossa lição. Os planos de Davi para encobrir o seu pecado. Veja só, estamos falando do homem segundo o coração de Deus. O homem que conhecia a Deus. O homem que viu Deus atuando para que pudesse ser rei de Israel. No entanto, quando ele pecou, em vez de ele assumir o seu pecado, ele tentou encobrir o pecado. Muitas pessoas fazem a mesma coisa e acabam tendo consequências dos seus pecados. Vejamos. Depois de receber a notícia da gravidez de Batseba, Davi se vê encurralado pela situação. Aquele breve momento de prazer, resultado de falta de controle sobre os desejos, agora estava enviando a conta. Para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Davi pediu ao general do exército, Joabe, que mandasse Urias para falar com ele. Depois de conversar com Urias e fazer perguntas a respeito da batalha, o rei manda Urias ir para casa para ver a esposa. No entanto, Urias não foi para sua casa e dormiu junto à porta da casa do rei. Então, Davi convidou Urias para comer e beber e embriagou-se. Porém, Urias não desceu à sua casa enquanto o exército estava defendendo o país e o rei. Davi parte para um outro plano e esquematiza a morte de Urias em guerra. Findado o luto pela morte do bravo soldado, Davi se casa com Batseba. Veja só, meus irmãos, o ocorrido nesse episódio daqui. Davi foi informado por Batseba que ela estava grávida. E agora Davi ficou com medo, meu pecado vai ser revelado. Todo mundo vai saber o pecado que eu cometi. Então Davi tem uma ideia. Veja só, como o ser humano tem ideia para tentar fugir do pecado. Como o ser humano tem ideia para tentar encobrir o pecado. Ele diz o seguinte, já sei, vou chamar Urias para que possa retornar para casa. Ele vai deitar com você novamente e você vai dizer que ficou grávida dele. Pronto, a ideia dele aparentemente brilhante. Porque assim, viu? O pecado nos faz pensar que a nossa ideia ela é brilhante, mas Deus está vendo tudo. No entanto, quando Urias chega até aqui, diz, meu rei, eu queria ficar lá na guerra, eu estava lá pelejando, eu quero ajudar o meu povo. Aí, não, vai para casa descansar, você é um bom soldado. Urias desce do palácio, mas não vai para casa, dorme lá na porta do rei, porque não achava digno de estar indo para a sua casa, enquanto os soldados estavam na peleja. Veja só que grande homem de Deus. Que grande homem de Deus era esse homem chamado Urias. No entanto, Davi tem agora a segunda ideia. Vamos fazer o seguinte, chama Urias novamente, embebedou-se, para que pudesse ficar bêbado e ir para a sua casa. Mas mesmo assim, Urias não foi para a sua casa. E veja que Urias não foi para casa, porque não achava digno, ele preferia estar na guerra, porque seus amigos, o soldado do povo de Deus, o exército de Deus, estava guerreando, ele queria participar. Então Davi foi informado novamente, olha, Urias não foi para casa não, Urias continua aqui dormindo na porta do palácio. Então Davi agora tem outra ideia, essa aqui agora é a pior das ideias possível. Ele vai arquitetar um projeto para matar Urias. Veja só, irmãos, como é interessante perceber o seguinte, viu? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele peca, ele começa a ter ideias totalmente diabólicas, totalmente fora do projeto de Deus. Por isso, irmãos, qualquer crente precisa tomar cuidado, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém, não. O pecado, quando bate na nossa porta, acaba nos cegando, acaba nos tirando do projeto e da vontade do Senhor. Que nós possamos orar cada vez mais para que Deus possa estar nos protegendo em nome de Jesus. Qual foi a ideia? Já sei o seguinte, vou pedir agora a Joabe, que é o nosso general, que ele possa colocar Urias na frente da batalha, para que possa ser logo morto. E o projeto foi executado e assim aconteceu. Joabe coloca Urias na frente da batalha e ele acaba morrendo. E com isso, Davi tem outra ideia. Fazer o seguinte, vamos esperar passar o luto, para que ninguém possa suspeitar que nós tivemos um relacionamento. Então, após esse período de luto, Davi manda chamar Batseba e acaba se casando com ela, que já estava grávida dele mesmo. Parece coisa de cinema, viu? Mas não é assim não. O pecado vai cegando a pessoa.
O pecado vai afastando a pessoa de Deus. O pecado vai colocando uma barreira para que a pessoa possa se afastar de Deus cada vez mais. Cada passo como vai dando para o pecado, ele está se afastando do Senhor. Mas que Deus possa estar nos guardando de todo mal. E que jamais o pecado, irmão, nós possamos ceder o pecado. Que jamais devemos trocar, irmãos, por momento nenhum. Que jamais devemos trocar, irmãos, a nossa comunhão, a nossa santidade, o nosso lugar no céu, por qualquer momento de prazer. Vamos agora para o nosso resumo desse primeiro tópico, tá bom? Resumo do primeiro tópico. Observe o seguinte. Esse primeiro tópico vai falar acerca do pecado do rei Davi. Deixa bastante claro que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deixa bastante claro que Davi buscava a Deus, consagrava sua vida ao Senhor. Mas, no entanto, pois resolveu não ir para a guerra, resolveu ficar em casa, resolveu não estar batalhando. E o pecado bateu na sua porta quando ele não estava vigiando. Presta atenção, o pecado bateu na porta de Davi quando Davi não estava vigiando. Já segue o ensinamento. Precisamos estar vigilantes 24 horas por dia. Senão o pecado pode bater naquele dia que você não está pronto e acaba você cedendo o pecado. E você sabe, as pessoas que cedem ao pecado estão deixando o seu lugar no céu. As pessoas que cedem o pecado estão deixando de sentar na mesa de Deus para estar sentando na mesa do mundo. Observe também que Davi, mesmo seu nome segundo o coração de Deus, começa a maquinar, começa a pensar projetos para matar Urias. Sabe o que é isso? A cegueira espiritual. O pecado vai cegando a pessoa e a pessoa acaba não percebendo que está tão distante de Deus, mesmo falando o nome de Deus, mesmo tentando tapear. Davi tinha várias opções, irmãos: confessar seu pecado, pedir perdão a Deus, confessar seu pecado, mudar de atitude. Mas em vez disso, o que ele resolve? Encobrir o pecado. E você sabe que aqueles que encobrem o pecado, veja só, aqueles que encobrem o pecado não têm perdão. E sem perdão não há salvação. Veja só, o pecado pode até ser cometido, porque nós pecamos constantemente. Mas se não haver confissão, se não haver arrependimento, se não haver mudança de vida, Deus também não perdoa o pecador. Deus não perdoa o seu pecado. E assim aconteceu na vida de Davi. Davi pensava que com seu pecado ia ficar encoberto, que ninguém ia saber, ninguém ia fazer nada. Mas Deus estava no céu, Deus estava na terra, de olho e ciente do pecado. A Bíblia chega a dizer que aquele pecado que Davi cometeu não pareceu bem aos olhos de Deus. Deus não aceitou, Deus não concordou. Aí você pode dizer, mas Davi era o rei, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus não aceita, não concorda com o pecado de ninguém. Você pode ser pastor, presbítero, evangelista, diácono, professor da escola dominical, adolescente, jovem. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando nós pecamos contra o Senhor, vamos sofrer as consequências dos nossos atos, para que nós possamos reconhecer que somos pecadores e dependemos de Deus constantemente. Vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando Teologia. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. É o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, artigo, resumos, PDF, ideia de apresentações, certificado, simulado, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito. Lembrando a você, viu? A dinâmica dessa aula eu vou estar deixando no final desse vídeo, viu? Fica conosco até o final. Então ser membro é seu parceiro. Nós vamos ofertar todos esses materiais e, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, viu? Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Agora sim, vamos para o nosso tópico 2, o item 1 da nossa lição. O pecado sobre a perspectiva de Deus. No item 1, o pecado é algo desagradável para Deus. Vejamos. Para Davi, tudo estava resolvido. Urias estava morto. Batseba se tornou desimpedida para o casamento. Mas um filho seu nasceu. Ninguém estava incomodando o rei sobre esse assunto. Porém, a parte final do último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel deixa bem clara a visão de Deus sobre tudo o que havia acontecido no episódio de Davi e Batseba.
Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Como eu estava dizendo, Deus não concorda com o pecado de ninguém. Ninguém estava acusando Davi, ninguém estava ameaçando Davi, ninguém nem sabia do pecado. Mas, no entanto, Deus sabia do pecado. Deus, ele contemplou o pecado. E a partir desse momento, quando há pecado, tem que haver confissão e arrependimento. Senão essa pessoa nunca será aprovada diante de Deus. Senão essa pessoa nunca será aceita diante do Senhor. E acaba vindo as consequências do pecado. Foi isso exatamente que aconteceu com o nosso rei Davi. Diante do pecado, irmãos, diante da sua falta de confissão e do seu arrependimento, Deus agora começou a apertar o juízo, castigar a nação, castigar a Davi por causa do seu pecado. Vejamos. Vamos para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa lição. Não estava tudo bem. Vejamos. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi e não estava sendo complacente com as atitudes do rei. O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando tempo para que Davi se arrependesse. Todavia, o rei pensava que tudo estava resolvido. Contudo, para o eterno pecado cometido, precisava ser tratado. Junto com essa liberdade, estava a responsabilidade pelos atos praticados. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. Se não tratar nesta vida, tenha certeza que na outra vida Deus vai estar tratando também com relação à vida eterna, tá bom? A primeira opção é a melhor, pois quando alguém é confrontado com seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus. Não estava tudo bem. Eu tinha falado o seguinte: Davi, irmãos, pensava que ninguém sabia, que nada ia acontecer com ele, que era só ficar quieto, Eu tenho falado, quando eu estou ensinando, eu sempre digo o seguinte, que se quando o ser humano pecasse, aparecesse na testa dele o seu pecado, todo mundo ia ter maior medo de pecar, sim ou não? Já pensou? A pessoa cometesse um pecado, aparecesse na testa o pecado que cometeu, quem ia querer pecar? Assim, se tivesse acontecido na vida de Davi, quando Davi pecou com Batseba, já pensou? Se o pecado aparecesse na testa de Davi, Davi ia ficar logo com medo e não queria pecar. Mas na verdade isso não acontece diretamente, mas indiretamente sim. Sabe por quê? Porque Deus, ele contempla o nosso pecado no ato que você está praticando. Deus, ele está ali vendo. Então, de um certo modo, para o homem não tem nada. O homem não consegue ver o pecado do outro, desde que ele esteja escondido. Mas Deus, ele contempla 24 horas. Deus, ele consegue ver o pecado cometido a qualquer momento, a qualquer hora, tanto no passado, como no presente e no futuro. E assim Davi pensava que nada ia acontecer, mas Deus não deixa o pecado de ninguém impune. O comentarista deixa bastante claro, ou Deus vai estar castigando, ou Deus vai estar punindo, ou Deus vai estar chamando, corrigindo aqui nesta vida, ou será julgado no momento do juízo final. Quando nós falamos acerca da outra vida, com relação ao julgamento final, porque se a pessoa morrer no seu pecado, essa pessoa não vai herdar a vida eterna e vai participar de um juízo chamado o juízo final, que é quando todo pecador vai aparecer diante do Senhor para ser julgado. Eu falo mais sobre esse julgamento aqui no meu livro, sobre escatologia, que eu falo acerca do juízo final, viu? Você sabe que custa apenas R$30. Aqui está meu WhatsApp, eu envio pelo correio, frete grátis. Vamos ao nosso segundo tópico, o terceiro item da nossa lição, que traz por título: Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Em outras palavras, Deus ama a Davi, Deus ama João, a Francisco, mas no entanto, ele não passa a mão na cabeça, ele condena todo tipo de pecado e vai ter suas consequências. Vejamos. Um tempo já havia se passado da vida de Davi, pois o texto diz que Batseba chegou a dar luz a um filho. Assim, depois de todo ocorrido, Davi teve tempo de se arrepender. No entanto, como nada estava lhe sendo cobrado, pode ter entendido que com Deus também estava tudo certo. Assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo em pecado e se sentindo intocáveis. Todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natã, o profeta enviado até o rei para lhe contar uma história de um homem pobre que tinha apenas uma linda cordeirinha e de outro um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a cordeirinha do homem pobre. Davi ouve Natã e diz que o homem rico merecia morrer. Então Natã diz ao rei: tu és este homem. Davi é desmascarado pelo Senhor. Observe o seguinte: com Deus não estava tudo bem. Da mesma forma, o pecado de Davi aparentemente não teria consequência nenhuma. Quando o tempo ia passando, Davi diz: olha, nada aconteceu comigo, o pecado não dói, o pecado não tem consequência. Ninguém sabe, não tem consequência nenhuma, minha vida não mudou em nada, muito pelo contrário, eu estou casado com a mulher. Aí agora, irmãos, é como muitas pessoas pensam.
Deus é longânimo, presta atenção, viu? Deus é longânimo, mas no entanto a conta chega. Deus, irmãos, estava dando tempo para que Davi pudesse se arrepender do seu pecado. Deus estava dando tempo para que Davi pudesse confessar o pecado, mas nada disso ele fez. E a criança acaba nascendo, fruto do pecado de Davi com Batseba. E você sabe que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deixa bastante claro, e é necessário você falar isso com os seus alunos. E o que vai ser feito aqui agora? Deus vai confrontar o pecado de Davi. Deus vai usar o profeta Natan para que possa confrontar, Deus vai agora usar o profeta Natan para que o pecado de Davi possa ser confrontado, para que possa perceber que Deus ele enxerga tudo, Deus ele vê tudo, e Deus ele sonda tudo, ele sabe tudo. Por isso nós devemos temer o Senhor. Nós não devemos ficar fingindo que Deus não sabe, fingindo que Deus não entende, fingindo que nada aconteceu. O pecado tem que ser confessado e deixado para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Vamos para o nosso resumo do segundo tópico. Veja só, é necessário você destacar com seus alunos que Deus não aceita, não concorda com o pecado de ninguém. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado coloca uma barreira para que Deus não possa abençoar, para que Deus não possa cuidar. E Deus também diz o seguinte: todas as pessoas que pecarem estarão sofrendo as consequências. E não tem como Deus voltar da sua palavra, porque o nosso Deus ele não muda. Você entendeu? Logo, o pecado terá consequência na vida. Se não tiver aqui nesta vida, terá no juízo final, quando Deus vai estar tratando todo o pecado escondido, onde Deus vai estar condenando, dando a sentença, todas as pessoas que viveram na prática do pecado. Então é interessante você colocar isso. Ah, pastor, eu conheço pessoas que só andam fazendo coisa errada e nunca acontece nada. Deus não fala nada, Deus não revela nada. Por que isso acontece? Porque o nosso Deus é longânimo. Ele dá tempo. Eu digo que Deus ele dá corda. Corda, mas a ponta da corda ele não dá a ninguém. Sabe o que é isso? Deus vai permitindo, o homem vai pecando, se distanciando. De repente chega um momento que Deus vai puxar a corda, porque a ponta da corda Deus não dá a ninguém. Foi isso que Deus fez com Davi. Davi pecou, pensou que ninguém estava vendo e escondeu, e Deus dando tempo. Quando percebe que Davi não vai confessar o seu pecado, Deus agora usa o profeta de Deus, porque todos os lugares tem que ter profeta de Deus, viu? E você é profeta de Deus na sua classe, viu, professor? Abra o olho. Então o profeta agora confronta o pecado para que Davi possa cair na real. Realmente, eu pequei, eu falhei, eu cometi um pecado e preciso confessar e sofrer a consequência do pecado. Então Deus dá a oportunidade para que o homem possa se arrepender. Se o homem não se arrepender, ele vai levar consigo esse pecado e ficará longe do céu. E nós sabemos que o nosso maior propósito, o nosso maior desejo é ir morar no céu. Da mesma forma, Deus, ele ama o pecador, mas condena o pecado. Deus não pode aceitar o pecado porque ele é santo. E o nosso Deus que é santo, ele não tem como abrir mão da sua santidade para conviver com o pecado. Por isso o título da nossa lição, o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Logo, ele não pode aceitar, não pode concordar com toda a prática do pecado. O nosso Deus é santo e quer que você seja santo, se afaste do pecado. E sabe uma coisa interessante, irmãos? O nosso Deus nos dá graça. Quando você busca e consagra a sua vida, Deus vai te dar força para vencer todas as tentações. Mas sem demora nenhuma, vamos para o nosso terceiro tópico, viu? Quero saber o seguinte: já está inscrito no nosso canal? Já deixou seu like? Fez seu comentário? Deus te abençoe, viu? Nós queremos chegar com a nossa meta de 22 mil inscritos até o dia 1º de janeiro de 2023 e você está sendo convidado, viu? Lembrando a você do nosso curso para professores da EBD, viu? Na descrição desse vídeo tem um link para você possa conhecer o nosso curso, que está sensacional. Da mesma forma, venha ser membro do nosso canal e receba todo o nosso suporte. Qualquer dúvida, qualquer informação, meu WhatsApp está passando aqui. E para quem quer conhecer o meu livro, o Descomplicando a Teologia, custa apenas R$30, eu envio para qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá bom? E lembrando a você que o nosso aplicativo está totalmente gratuito, mudado, muitas informações, muito subsídio teológico no nosso aplicativo. Na descrição desse vídeo tem um link para você possa conhecer o nosso aplicativo e baixar, viu? Pode ficar tranquilo que não vai encher sua memória, até porque ele é feito de link, gasta pouca memória também. E lembrando as nossas camisas personalizadas, olha só a camisa bonita. No final desse vídeo, após a dinâmica, porque no final do vídeo também vem a dinâmica, tá bom? Eu vou estar deixando outros modelos de camisas personalizadas para que você possa comprar. Agora, sem demora, vamos para o nosso terceiro tópico da nossa lição: o julgamento do pecado sobre a perspectiva humana e a misericórdia divina. No item 1, o julgamento de Davi.
Quando o profeta apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente. O furor de Davi se acende em grande maneira contra aquele homem. Ele não precisou pensar muito para dar o seu veredito. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Interessante que o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem cometeu, totalmente diferente da justiça divina. Veja só, meus irmãos, quando Davi ouve a história do profeta, Davi fica indignado. Como é que pode? Esse homem tinha tantas ovelhas, tinha tantas cordeiras, podia escolher o que quisesse. Pegou logo do homem pobre que só tinha uma só. Esse homem é miserável, esse homem é digno de morte. Aí o profeta confronta ele dizendo, olha, esse homem és tu. Tu és esse homem. Tu és digno de morte. Você pegou a esposa de Urias, cometeu pecado. Então Deus agora está trazendo à tona o pecado que você fez. Sabe por quê? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Isso é forte, né? Então Davi precisou ser confrontado com o seu pecado. E perceba só, irmãos, que quando o pecado é cometido pelo outro, é fácil condenar. Davi diz isso logo. Esse homem tem que morrer, tem que pagar 4 vezes mais. É algo, não tem como nós aceitarmos um negócio desse, não. Porque era o pecado do outro. Já o seu pecado, ele não quis confessar. O seu pecado, ele não queria ter consequência. Assim também é o homem hoje. Assim também é a mulher hoje. Acaba pecando, não quer confessar, não quer estar sujeito à disciplina, mas quando vê o outro pecando, começa a condenar, começa a falar mal. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, irmãos. Irmãos, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não, irmãos. Ninguém é super-homem, não. Nós estamos sujeitos ao pecado. Pastor, então os jovens podem pecar? Jamais. As pessoas que querem morar no céu devem fugir do pecado. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus. Nós precisamos participar de escola dominical, vigiar, termos amizade cristã, falarmos mais de Deus, para que possamos estar fortalecidos no Senhor. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, o item 2 da nossa lição. A confissão de Davi. Deus lembra a Davi as dádivas que lhe dera e expõe a ingratidão do rei, que mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos desejos carnais, adulterou e cometeu um assassinato. Por fim, informa sobre as consequências que teria seus pecados. Somente após Deus, por meio do profeta Natã, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa seu pecado. Mas não basta confessar, faz-se necessário o sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Davi não via problemas algum diante do seu pecado, desde que fosse oculto. O Deus que é santo via de maneira diferente. Para a vitória era preciso uma confissão com verdadeiro arrependimento. Você percebe, irmãos, como nós que somos pregadores, somos pastores, somos professores da EBD, nós precisamos confrontar o pecado. Nós precisamos anunciar o pecado. Nós precisamos pregar contra o pecado. Pois só assim a pessoa vai ter coragem e força de confessar o pecado. Enquanto o profeta não confrontou, Davi não confessou. Mas quando o profeta leva a palavra de Deus, Davi se sente o peso do pecado e percebe que Deus tinha visto e teria consequência na vida dele. A partir desse momento ele cai em si e diz, eu pequei, eu falhei, eu preciso assumir o meu erro. Eu preciso sofrer as consequências do meu ato, porque o pecado foi eu que cometi. E por que eu pequei? Por causa dos meus desejos, por causa das minhas vontades, meu Deus do céu, por causa das minhas aspirações, porque eu não tive o autocontrole. E isso precisa estar na vida de todo mundo, viu? Principalmente os jovens. Eu tenho dito, os desejos vão vir, as vontades vão vir. Por isso que é necessário fazer a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual sobre a rocha. Mas tem muitas pessoas aí fazendo a sua casa espiritual, a sua crença sobre a areia. Aí quando vem a tempestade, quando vem a luta, quando vem a tentação, não tem força alguma de segurar o pecado, porque acaba cedendo à vontade do pecado. Mas que Deus possa estar nos guardando, que a nossa vida, que a nossa crença, que a nossa fé possa estar estabelecida em Cristo Jesus, que nós possamos depositar nossa confiança, buscar a Deus. Mas eu tenho dito, irmãos, a grande diferença é essa: o povo não quer mais orar, não quer mais consagrar, não quer vigiar. Como é que Deus vai abençoar? Como é que vai ter força de rejeitar a prática do pecado? Muito pelo contrário, o pecado acaba batendo, a pessoa vai cedendo. Quando pensar que não, está tão distante do céu, que o seu nome já foi até arriscado, mas que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Vamos agora para o nosso terceiro tópico e o terceiro item. Vejamos, o arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus.
O Salmo 51 foi escrito por Davi enquanto ele vivia esse momento após o confronto do seu pecado pelo profeta Natã. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade do seu filho com Batseba. Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrando diante de Deus, intercedendo pela criança, até que ela morreu. Essa experiência levou Davi a um verdadeiro arrependimento. Diante de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ao ler esse salmo, é possível perceber como Davi derrama seu coração diante de Deus. Confessa e afirma: o meu pecado está sempre diante de mim. Bem diferente da experiência anterior, que os pecados estavam encobertos. Reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. O Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. O arrependimento sincero. Irmãos, vou falar o que eu acho necessário você anotar, viu? Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. As pessoas vão para o inferno. As pessoas não vão morar no céu porque não se arrependem dos seus pecados, porque não aceita o perdão de Deus. Deus está pronto. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer salvação a todo mundo. O que ele pede é que nós venhamos nos arrepender do pecado e confessarmos e deixarmos. Mas o ser humano, irmãos, prefere ver na prática do pecado, assim como aconteceu na vida de Davi. Mas quando esse Davi foi confrontado, quando o profeta se levanta e diz: tu é este homem, tu pecaste, e Deus não aprovou a tua ação, Davi agora cai em si e percebe: eu pequei, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de atitude. E assim aconteceu na vida desse grande homem, segundo o coração de Deus. Nesse momento vamos perceber a importância da confissão, a importância da comunhão e de termos também profeta confrontando o pecado. Então, nesse momento, Davi agora, após confessar seu pecado, diante de todo esse lamento, nós podemos ver isso no Salmo de número 51, Davi confessando o seu pecado, chorando diante de Deus. Davi agora percebe que precisava confessar o pecado, precisava sentir o pecado. Nesse momento também, o seu filho acaba ficando doente, que foi oriundo do pecado, e acaba morrendo. Davi jejuou, Davi consagrou, mas Deus não respondeu e não atentou para a oração de Davi. E a criança acabou morrendo, e Davi para o seu jejum e vai se alimentar e diz: eu fiz o que pude, porque agora foi a vontade do Senhor. Vamos para o nosso resumo do nosso terceiro tópico, tá bom? Resumo do terceiro tópico. Nesse tópico daqui, é interessante você conversar com seus alunos acerca que Davi só teve coragem de confessar depois que foi confrontado pelo pecado com relação a Natã. O profeta de Deus o procurou e assim confrontou o pecado. Então ele caiu em si. Tem muitas pessoas, irmãos, nesta situação, pecando e dizendo: não aconteceu nada, não estou morto, nada ninguém sabe, não sou disciplinado, ninguém viu, ninguém nunca vai descobrir. Aí sabe o que acontece? Deus pega, usa um profeta através da palavra do Senhor e começa a confrontar o pecado. Mas hoje em dia, as pessoas não querem mais confrontar o pecado. As pessoas não querem pregar mais contra o pecado. Sabe por quê? Não dá audiência nenhuma. A igreja não dá glória a Deus. A igreja não convida para pregar de novo. Em muitos lugares, irmãos, as pessoas, os pregadores, os pastores, a liderança, têm aceitado o pecado dizendo o seguinte: não pode pregar contra o pecado, senão o povo vai sair da igreja, não vai ter dizimista, não vai ter ofertante. Tem muitas pessoas preocupadas para que essas pessoas que estão em pecado não venham sair da igreja. Agora veja só, o que tem a ver sair com a igreja se não está no céu? Veja só, de que adianta estar na igreja, fazer parte da membresia da igreja e o nome não está escrito no livro da vida? De que adianta, pelo amor de Deus? O nosso maior foco é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Só que essa pessoa anda pecando, distanciado de Deus. Ele pode estar em comunhão diante da igreja, mas em pecado diante de Deus. E você sabe que se não confessar, não vai morar no céu. Por isso que muitas lideranças não querem que seja confrontado. Aceita o pecado, não tem nada não. Qualquer dia desse ele se arrepende, qualquer dia desse ele confessa, qualquer dia dele ele deixa. E a pessoa vai pecando, pecando, pecando. E a Bíblia deixa claro que um abismo vai chamando outro abismo. Cada vez que comete o pecado hoje, amanhã vai pecar outro. Daqui a pouquinho está até blasfemando contra o Espírito Santo. Daqui a pouco está sendo apóstata. Daqui a pouco está afastado do projeto de Deus. Por isso que Deus esteja levantando nas nossas igrejas, meu Deus, na nossa EBD, profetas como Natã, que cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, vai confrontar. Mas confrontar, irmãos, na palavra hoje, sabe? Deus não levanta profeta como antigamente, não, pelo amor de Deus. Mas através da Bíblia Sagrada, ensine acerca da prostituição. Ensine acerca da fornicação, do adultério. Não deixe os seus jovens pecarem, não. Não deixe os jovens viverem na prática do pecado por falta de ensinamento. Confronte constantemente o pecado dos jovens
com a Bíblia Sagrada, para que eles possam se arrepender e assim ter direito de morar no céu. Meu Deus do céu, pegou pesado, pastor, não é não, nós precisamos pregar a verdade, instruir, então ter essa conversa com seus alunos, para que possam estar crescendo, adquirindo conhecimento cada vez mais. Vamos para a nossa conclusão. Lembrando a você, viu, a dinâmica já está logo aqui, depois da conclusão eu vou estar colocando a dinâmica desta lição de número 2. Vejamos. O exemplo de como Davi lidou com o pecado e como Deus estava vendo o erro cometido por ele e seu desfecho são uma ilustração de como é o pecado sob a perspectiva de Deus, que é santo. O julgamento de Deus é imparcial. Todavia, aqueles que como Davi se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança. Deus tem interesse de perdoar todo o pecado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que todo mundo pudesse ter seus pecados perdoados. Mas, no entanto, é necessário se arrepender, confessar e deixar. Se você conseguir fazer esses três, você tem direito à vida eterna. Você tem direito à salvação. Você faz parte do povo de Deus que vai morar no céu. Eu tenho dito, tem pessoas que fazem parte da igreja, tem pessoas que fazem parte do ministério, fazem parte da escola bíblica dominical, tem funções, tem títulos, mas, no entanto, não faz parte do reino de Deus. Por quê? Não confessa o pecado, não se arrepende do pecado e não deixa o pecado. Essas pessoas também não vão morar no céu e que Deus possa ter misericórdia. Estou dizendo, chame a atenção dos seus alunos, converse com seus alunos, mas é necessário também fazer várias perguntas, indagações. É por isso que eu tenho incentivado você a questionar seus alunos. Não deixe aluno quieto, não. Ele precisa falar e participar da sua aula, tá bom? Vou encerrando o nosso vídeo aula e já vou pedindo a você, viu? Fica conosco para a nossa dinâmica em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E finalmente chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 2 do nosso primeiro trimestre de 2023, que traz por título a lição de número 2, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Nosso Deus é santo e exige de nós também a santidade, viu? Se prepare porque hoje é dia da nossa dinâmica. Você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Gosta de dinâmica? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, hashtag amo dinâmica, que eu deixo a parte de um todo especial, viu? Estou muito feliz hoje, já fui notificado que nós batemos a nossa meta de 21 mil inscritos. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Agradeço a você que é inscrito no canal, a você que é membro do canal, que Deus esteja te abençoando. Você não está inscrito no canal ainda? Venha fazer parte da nossa família. A nossa meta é para o dia 1º de janeiro de 2023 chegarmos a 22 mil inscritos. Eu estou crendo, viu? Mas preciso da sua ajuda. Vem fazer parte da nossa família. Já quero aproveitar a oportunidade e lhe contar essa grande novidade. Nós lançamos o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. É o curso Descomplicando a Teologia para professores da EBD, viu? Está um curso completo. Se você quiser saber mais, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa ter acesso ao nosso curso, viu? Acontece da seguinte forma, você vai acessar esse link que está na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para a Hotmart. Chegando lá, você vai conhecer o nosso curso, o que você vai estar estudando e também efetuando o pagamento. Você pode pagar por boleto, Pix ou cartão de crédito, fique à vontade, mas preste atenção, vai ser necessário também cadastrar um e-mail, mas esse e-mail você tem que ter contato. Por que isso? Assim que for confirmado o seu pagamento, o Hotmart vai enviar para o seu e-mail um login para que você possa ter acesso ao nosso curso. Chegando lá, a primeira página, você já vai logo precisar escolher uma senha para facilitar a vossa vida. E onde fica o conteúdo? Vai ficar aqui, ó, do lado esquerdo, em cima, tem 3 pontinhos. Quando você clicar nos 3 pontinhos, você vai ver toda a nossa grade. Pastor, o que é que tem no seu curso? São mais de 20 vídeos, onde eu falo acerca da Escola Bíblica Dominical, como ensinar, erros que devem ser evitados, como deve ser comportamento, atitude, entendendo a mente dos seus alunos, desde a classe infantil até adulta, viu? Nosso curso é completo. E também subsídio teológico. Presta atenção, nosso curso é o seguinte, você vai ter acesso, vídeo aula, slide e um resumo em PDF, para facilitar o vosso entendimento. Também estou disponibilizando um drive com mais de 25 mil livros relacionados à teologia, um drive somente com livros acerca da EBD, o meu livro Descomplicando a Escatologia em PDF,
e também um projeto específico para a sua EBD, porque a nossa intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado, viu? Eu estou lhe apresentando o nosso curso para professores. Aqui está passando o meu WhatsApp para qualquer dúvida e na descrição desse vídeo tem um link. Faça o nosso curso e seja abençoado por Deus. Mas pastor, sem enrolação nenhuma, vamos para a nossa dinâmica. É que eu preciso apresentar nossos materiais para que você possa estar nos abençoando, tá bom? Tenha paciência conosco. Mas vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 2 dos jovens, que traz por título O Pecado sobre a Perspectiva do Deus que é Santo. Veja só. Para essa atividade ou para essa dinâmica, você vai precisar da ajuda de alguns alunos. Por exemplo, você vai escolher um aluno, tá ok? Primeiramente, um aluno. Separadamente, você vai informar o seguinte, que você vai precisar que ele esteja imitando Davi, pedindo perdão a Deus. Igualmente a pessoa pede perdão, por exemplo, né? Oh Deus, me perdoa, que tu possa ter misericórdia de mim, eu pequei, sabe? Instrui esse aluno a estar pedindo perdão a Deus de uma forma convincente, mas isso separadamente, sem ninguém ver. Tá bom? E logo após você chama ele. Da mesma forma, depois de chamar esse aluno, você pode chamar quantos alunos quiser para participar. Eu chamaria uns 5 alunos, tá ok? Chama um aluno separado e informa ele que ele vai precisar imitar como se fosse Davi, pedindo perdão a Deus, tá bom? Perdão, misericórdia, confessando o pecado e assim por diante. Logo após isso, você chama 4 alunos. A esses 5 alunos que você chamou, você vai dar a informação seguinte, que precisa que eles estejam falando as desculpas que o homem coloca por causa do pecado. Você sabe muito bem que o homem inventa várias desculpas por causa do pecado. Por exemplo, diz, ó, eu pequei por causa da mulher, eu pequei por causa do homem, eu pequei porque não vigiei, eu pequei por causa de Maria, eu pequei por causa de João, eu só pequei porque eu fui para aquele lugar, eu só pequei porque ninguém me dá atenção, eu só pequei porque eu não orei, eu só pequei porque minha carne é fraca. Então o ser humano tem mania de dar várias desculpas, tá bom? Então esses 5 alunos vão precisar dizer essas desculpas que o homem apresenta diante de Deus para que os seus pecados possam ser perdoados. Por exemplo, Adão botou a desculpa o quê? Foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. Olha só a desculpa. Então logo após é isso, tá bom? Então você chama um aluno, diz para ele separadamente, sem ninguém ver, que ele vai precisar confessar o pecado. Logo após você pode chamar 5 alunos e esses 5 alunos vão precisar falar as desculpas, a justificativa que o homem apresenta diante de Deus por causa do pecado, tá ok? E você vai representar Deus. Só que é o seguinte, você vai deixar os 5 e 6 alunos na sua frente, os 6 alunos na sua frente, e você vai estar de costa para o aluno, ó. 6 alunos na sua frente, e você fica aqui, mas você vai estar de costa, tá ok? Para os seus alunos. Aí você vai perguntar, João, qual a sua justificativa para o pecado? Aí João diz, você continua de costa. Maria, qual a sua justificativa para o pecado? Ela vai dizer, você continua de costa. Francisco, e a sua justificativa para o pecado? Da mesma forma. Camila, e a sua? Eles vão dizer na justificativa, você continua de costa. Mas, no entanto, quando chegar aquele aluno que você chamou primeiro, por exemplo, Giovanni, qual a sua desculpa? Aí Giovanni agora vai confessar o pecado. Meu Deus, eu pequei. Meu Deus, eu pratiquei o pecado. Eu peço misericórdia, eu peço perdão. Aí você vai virando. Aí ele continua pedindo perdão, misericórdia, e você vai virando. Tá vendo? Ele vai pedindo perdão, misericórdia, e você vai virando. Até que você olha para ele, estende a mão e diz, aí você vai virando. Depois de você virar, você vai estender as mãos e dizer, eu estou perdoando os teus pecados. Eita maravilha, viu? Você entendeu o mistério? Eu achei essa dinâmica muito forte. Enquanto o homem, presta atenção, aplicação, viu? Enquanto o homem ficar colocando desculpa, Deus não vai atender, Deus não vai responder, Deus não vai perdoar o pecado. Deus não aceita justificativa para o pecado. Você pecou porque você quis, porque você cedeu o pecado. Mas, no entanto, quando você, meu Deus do céu, pede perdão, pede com misericórdia, suplicando ao Senhor, Deus vai estendendo as suas mãos e perdoando todos os teus pecados. Assim deve ser a nossa vida. Nós aprendemos na vida de Davi que quando ele confessou o pecado, Deus lhe perdoou e restaurou a sua vida. Assim também acontece na nossa vida, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, eu achei forte essa dinâmica, viu? E você gostou, entendeu, não entendeu? Deixa aqui nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? Você gostou? Você vai aplicar na sua sala de aula? Então você já sabe, deixa nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber as nossas notificações, viu? A nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado.
Pode modificar, fique à vontade, viu? Não tem pra onde fugir. Depois de uma dinâmica dessa, eu vou lhe convidar para ser membro do canal. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte para professores da EBD, da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 8544. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro e receber todo o nosso suporte, esses materiais, meu WhatsApp está passando aqui. E na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Agora sim, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 2, dos jovens, tá bom? Essa dinâmica eu também achei fantástica. Deus me deu quando eu estava lendo a lição, tá bom? Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Veja só, você sabe muito bem que o Salmo de número 51, exatamente quando Davi pede perdão a Deus e confessa o seu pecado. Tanto que eu recomendo você fazer essa dinâmica, porque fará também o estudo desse Salmo de número 51, que é a confissão do pecado de Davi no episódio com Batseba. Você vai precisar fazer o seguinte, você vai precisar de várias tiras. Tá ok? Aqui, por exemplo, tem 19 versículos, tá bom? Se você tiver 19 alunos, é sensacional. Mas se não tiver, pode levar os 19 versículos. Ou tão somente escolha. Para cada tira, você vai escolher um versículo e colocar aqui. Veja só, você vai precisar pegar o Salmo de número 51, escrever os versículos, tá bom? Do Salmo 51 em tiras. E vai levar para a sala de aula. Aqui esse salmo tem cerca de 19. Se você tiver 10 alunos, é só você escolher 10 versículos e assim por diante. Se você tiver mais do que 19, recomendo você colocar algumas tiras em branco, porque os alunos que pegarem não precisam fazer nada. Mas eu acho difícil, né, participar de 19 alunos dessa atividade, tá bom? Simplesmente isso. Pega o salmo do número 51, cada versículo você coloca em tiras. Gente, o Salmo número 51 é fantástico. É bênção pura, sem mistura e mostra a confissão de pecado e o arrependimento que teve o rei Davi. Você vai levar para a sala de aula em tiras, o Salmo número 51. Chegando lá, você vai falar acerca do Salmo 51, que está exatamente no final. Tanto que você pode aplicar essa dinâmica no final da sua aula, tá bom? Você vai precisar distribuir para os seus alunos essas tiras, que tem o versículo do Salmo 51, onde os alunos vão precisar ler e explicar o que eles entenderam. Cada aluno pega uma tira, cada aluno pega um versículo do Salmo 51, que é a confissão do pecado do rei Davi. Eles vão precisar ler e explicar. Meu Deus do céu. Já pensou que pegar Salmo 51, versículo 1, que diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. É Davi pedindo misericórdia a Deus, que Deus pudesse apagar todos os seus pecados por causa da sua misericórdia, porque ele não era merecedor. Então quem pegou esse versículo vai deixar a explicação. Da mesma forma, o verso de número 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me dos meus pecados. Meu Deus do céu, é fantástica. O aluno lê e explica. Não precisa falar muito não, pode ser um pouquinho, mas faça essa dinâmica, vai ser sensacional. Os alunos vão ter conhecimento bíblico. Meu Deus do céu, eu quero saber o seguinte, você gostou? Você deixou seu like? Já está inscrito no nosso canal? Deus te abençoe, tá bom? São tão somente sugestões de atividade ou dinâmicas para você aplicar na sua EBD, porque aqui assim nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado. Mas que Deus esteja te abençoando. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like. Vamos agora para 22 mil inscritos até o dia 1º de janeiro de 2023, viu? Vem fazer parte da nossa família.